a congregação vos dá. Toda a igreja de pés, toda a igreja de pés. Sem perca de tempo, nós já vamos ouvir pastor Jonatas, que é o pregador da noite. Antes dele falar nada, nós vamos abençoar ele com uma oração. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que abra a porta da palavra. Ele está preparado, mas nós precisamos de cobri-lo de bênção dos céus. Quando nós estendemos nossas mãos, o Senhor opera mais, faz mais, dá graça a mais. Eu vou colocar a minha mão sobre o ombro do pastor Jonatas, e você estende as mãos para cá, e nós vamos abençoá-lo. Olha só, já entendeu o mistério, já está de joelho. Senhor, nós estamos diante de Ti nesta hora, e aqui está o Teu Filho, Senhor, no encargo de nos trazer a Tua mensagem, a Tua palavra. Depois de um período de louvores ao Teu nome, agora o Teu Filho ministrará a Tua palavra aos nossos corações. Estamos aqui que queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Teu milagre aconteça nas vidas nesta noite, para a glória, para a honra do Teu nome, Senhor. Usa o Teu Filho de uma maneira intrépida e extraordinária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor João, até contigo. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Você que pode, já abre a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 37. Aleluia. Saudar o nosso pastor presidente, pastor Carlos Milton Moraes, com a paz do Senhor. Saudar cada um dos obreiros e dos obreiros da obra do Senhor que estão aqui ao púlpito, cada um dos irmãos e irmãs que já se fazem presente, e em especial a minha querida esposa e a minha filhinha, que são junto do Senhor, a partir do poder do Senhor, o sustentáculo da minha vida e ministério. Através delas eu sou cuidado e nutrido pelo nosso Deus. Abra a sua Bíblia e vamos fazer uso do versículo 1 ao 6. Ezequiel 37, do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Podemos assentar. Fiquem à vontade nessa noite para adorar o nosso Deus, para celebrá-lo, para anotar, para fazer aquilo que o Espírito Santo soprar na sua vida. O tema dessa noite, o tema do mês de fevereiro é clamando por avivamento. E nós podemos em algum momento não saber por que clamar, não saber como clamar. E nós podemos, vez ou outra, estar ainda temerosos a respeito de como fazer. O texto de Ezequiel 37 é uma profecia originalmente destinada ao povo de Israel. Ela, em primeira mão, foi dedicada àquele povo, mas nada nos impede de fazer uma aplicação pessoal dela às nossas vidas. Para o povo de Israel, essa profecia está parcialmente cumprida. Os ossos, que eram o povo espalhado longe de Deus, foram ajuntados e ganharam a terra. Eles ganharam músculo, ganharam estrutura que sustenta, porque eles ganharam um pedaço de terra e se formaram em uma nação. Eles receberam a aparência de uma nação e de um povo, pois tem uma bandeira, tem um governo, tem uma língua própria. Só que ainda lhes falta o passo final do cumprimento desta profecia, que é o Espírito de Deus. Eles ainda não receberam o Messias, eles ainda não receberam o Espírito Santo, eles ainda aguardam a parte final do cumprimento dessa profecia.
Mas como eu disse, o destinatário original não nos impede de fazer uma aplicação às nossas vidas nessa noite. E para as nossas vidas, e para o tema do nosso mês de fevereiro, e para o tema dessa noite, eu quero dizer que há uma necessidade de nós clamarmos por avivamento. Só que como nós vamos clamar, pedir desesperadamente por algo que nós ainda não sentimos falta? Quando é que o bebê chora, desesperado querendo comer? É quando sente falta do leite no seu estômago, é quando está com fome. Como é que alguém clama pedindo um emprego para que possa sustentar a sua família, quando sem trabalhar não consegue pagar os custos do mercado, da moradia, da energia elétrica? Como é que alguém vai clamar por algo que não sente falta? A gente só percebe que precisa viver quando acha que está morrendo. Você já ouviu falar de alguém que recebeu o diagnóstico de um câncer terminal e falou assim: eu devia ter viajado mais, eu devia ter passado mais tempo com a minha família, eu devia ter ido em tal e tal lugar, eu devia ter ido mais ao culto, eu deveria ter vivido mais e melhor, porque agora parece que a vida se esvai pelos dedos e está acabando e não tem mais o que fazer a não ser querer viver. Ezequias estava assim, doente, deitado na cama, mas a narrativa bíblica não fala que ele havia clamado desesperadamente por vida, mas diz que o profeta chegou lá e falou: Ezequias, esse mal é para a morte, você não levanta dessa cama, arruma a tua casa, arruma as tuas coisas, porque você vai morrer. E o profeta vira as costas, Isaías vai embora, e Ezequias vira para a parede e fala: Senhor, o Senhor conhece as minhas obras, o Senhor sabe o que está diante de ti, por favor me deixa viver. E Deus fala para o profeta: volta lá, eu escutei o clamor do meu servo, diz para ele que tem mais vida, diz para ele que tem mais 15 anos, mas primeiro era necessário que ele soubesse que a morte se avizinhava. Avivamento é algo que só Deus faz, e Deus escolhe quando fazer, e Deus já tem marcado um avivamento para esse tempo. E o nosso pastor presidente enxergou isso e colocou, após deliberação, o tema do nosso ano, o ano de avivamento, porque as promessas de avivamento que já foram feitas se avizinham. Nós podemos ouvir o som da chuva, nós podemos sentir o cheiro da terra molhada, da vida que vai brotar após esse avivamento. Mas é necessário então que, se Deus vai fazer, quando Ele bem entender, que nós estejamos preparados, porque ai de mim se Deus fizer um avivamento e eu não participar, ai de mim se Deus mandar do seu Espírito e eu ficar seco, ai de mim se Deus mandar fogo e a lenha continuar molhada no meu altar, porque eu não reparei a tempo. Então nós precisamos estar preparados para o que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. Então é necessário que nós estejamos preparados, estejamos sedentos e estejamos com fome, porque estes serão satisfeitos. Mas se nós estamos confortáveis com a nossa situação, se nós achamos que tudo está bem, se nós achamos que a nossa vida já é uma vida boa o suficiente, que nós já vivemos demais, nós não buscaremos vida no Senhor. Por que que eu vou orar pedindo revestimento de poder, se eu não sinto falta de poder? Porque eu consigo pregar baseado naquilo que eu conheço, porque eu consigo cantar baseado naquilo que eu ensaiei, porque eu consigo levar a minha vida espiritual, e espiritual entre aspas, porque eu consigo levá-la na força do meu braço. Eu preciso estar sedento. Eu preciso entender que a minha situação não é confortável, porque o conforto é contrário ao crescimento. Eu preciso entender que eu estou prestes a morrer, então eu preciso de vida. Muitas das vezes a frieza espiritual é nutrida por estarmos muito longe da miséria espiritual que um dia vivemos. Eu não sou tão ruim assim, eu sou melhor que ciclano, eu não faço o que fulano faz, eu não faço o que fulano fez, então eu estou bem com isso. Só que em Apocalipse, na carta às igrejas,
no versículo 1 do capítulo 3, Jesus diz para a igreja de Sardes: vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Receber o diagnóstico de morte espiritual do próprio Jesus foi necessário para que a igreja de Sardes caísse em si. No versículo 17 do mesmo capítulo 3, é dito a respeito da igreja de Laodiceia: pensa rico sou, mas é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu sinto um aperto no coração enquanto eu falo isso, porque nós achamos que porque o nosso carro é bom, que a nossa roupa é boa, que a nossa casa tem um telhado, que as contas do mês estão sendo pagas, nós achamos que podemos continuar vivendo da maneira que vivemos, fazendo o que fazemos. Mas Deus fala para Sardes, Jesus fala para Sardes: vem e cuida dos que ainda estão vivos e firma eles, porque vocês já morreram. Ele fala para Laodiceia: olha, vem até mim e compra o ouro fino, refinado, porque você é miserável, você precisa de algo para cuidar da sua vida. Eu preciso ter esse temor, eu preciso ter esse tremor de continuar buscando vida, de continuar buscando sustento no Senhor, de continuar buscando que Deus faça aquilo que Ele se propôs a fazer na minha vida. E no texto da ceia, Cristo nos adverte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É eu que tenho que olhar para mim e ver a necessidade que eu tenho. E aqui nós chegamos ao ponto onde nós começamos a nossa leitura. Deus escolhe um varão israelita e leva ao topo de um vale para mostrar para ele a situação de Israel. Deus está te colocando em um lugar onde você pode olhar para a situação da sua vida e falar: Senhor, parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais futuro, parece que eu estava iludido todo esse tempo com o conforto, e falar: Senhor, apenas ossos secos, não tem mais vida aqui, Senhor, não tem mais vida no meu coração, as minhas orações são vazias, a minha leitura bíblica é infrutífera, aquilo que eu tenho feito não ecoa na eternidade, Senhor, falta vida aqui. E você vai falar para Deus: Senhor, será que pode mudar essa situação? Senhor, será que pode ter vida aqui? Senhor, será que esse quadro de ossos secos, de morte, de falta de tudo que é espiritual, pode ser transformado? E a resposta de Deus para você essa noite é a mesma resposta que Ele deu para Ezequiel: profetiza, profetiza, profetiza. Olha para a situação que está e fala assim: Senhor, eu não vou ficar desse jeito, Senhor, eu vou buscar mais a Tua presença, eu vou estudar mais a Sua palavra, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Senhor, eu não me conformo de viver uma vida morna, eu quero ser quente, eu quero ser agradável a Ti. Senhor, eu não suporto mais viver uma vida onde parece que a força do meu braço resolve tudo. Eu vou depender de Ti. Então nós precisamos aproveitar que o Espírito Santo está sobre nós nessa noite, nos colocando em um lugar onde nós podemos ver as nossas dores, as nossas fragilidades, as nossas ausências, e falar: Senhor, me dá a resposta, Senhor, me dá a palavra para profetizar, Senhor, me dá o Espírito para tornar a viver. Ai de nós se não olharmos para o nosso estado e não percebemos a nossa morte espiritual, se não olharmos para a iniquidade e não chorarmos por ela, se não olharmos para o estado da nossa nação, para o estado do nosso povo, e não perceber que esse problema é nosso também, que esse sofrimento é nosso também. Ai daqueles que chamam o mal de bem, ai daqueles que defendem aborto, drogas, violência, ai daqueles que defendem e toleram o adultério, aceitam toda forma de imoralidade sexual, prostituição, fornicação, pornografia, homossexualismo. Ai daqueles que deixaram de defender a palavra de Deus para defender um modo de vida humano e pecaminoso. Ai daqueles que largaram a verdade do Evangelho e se prostraram ante o Deus desse século. Ai daqueles
haverá melhor juízo para Sodoma e Gomorra do que para estes. Porque nós somos tolerantes com coisas que nós deveríamos execrar. Porque nós toleramos coisas que Deus já vomitou há muito tempo. Como eu posso clamar por avivamento se eu não estou disposto a ver a carne queimar? Como eu posso clamar por avivamento se eu não estou disposto a reparar o altar? Elias foi confrontar os profetas de Baal, e ele olhou para o altar e ele viu as pedras bagunçadas, cheio de cinza, cheio de caco, e ele falou: vocês vão lá ver seu sacrifício de vocês, porque primeiro eu vou reparar o altar. Primeiro eu vou fazer aquilo que a palavra do Senhor manda eu fazer, para que Ele possa responder. Comece a reparar o seu altar hoje. Faça do seu clamor por avivamento algo consciente e constante, que está construindo um lugar para a presença de Deus na sua vida. Avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a tornar-se um cadáver, diz o irmão Panton. Se você não achar que você precisa da vida de Deus, você não vai receber a vida de Deus. Se você não achar que você precisa do Espírito Santo, você não vai receber o Espírito Santo. Se você não achar que você precisa de fogo, você não vai receber fogo. Agora caia em si e busque ao Senhor, porque você está morrendo e precisa do Espírito Santo. Que como Isaías nós possamos perceber que temos lábios impuros e vivemos no meio de um povo de impuros lábios, que nós possamos reconhecer a necessidade de purificação das nossas vidas e existências. Ai de nós que como nação assistimos o avanço de todas essas pautas demoníacas através da cultura e da política, e dissemos que não era problema nosso, não denunciamos o pecado, não ensinamos o que era certo, não mostramos a glória de Deus para a nossa nação, simplesmente nos sentamos e assistimos o mal estender o seu governo. É tempo de se levantar e não para ir às praças. É tempo de se levantar e não para ir para manifestações políticas apenas, mas é tempo de se levantar e prostrar os joelhos e lançar o rosto no pó e falar: Senhor, ai da nossa nação, nós pecamos contra Ti e precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, o Brasil precisa não de um novo governante, o Brasil precisa da Sua glória, e ela vai trazer o novo governante segundo a Sua vontade. A nossa cidade precisa da presença do Senhor. Irmãos, toda vez que um avivamento aconteceu na história da humanidade, foi acompanhado de uma reforma social. A sociedade não ficará igual se a igreja estiver em chamas. A sociedade não ficará igual se nós formos portadores do Espírito Santo. O seu ambiente de trabalho não será mais o mesmo se você resplandecer a glória do Senhor lá. A sua família, as festas de final de ano não serão mais igual, não vai ter bebedeira, não vai ter confusão, porque a glória do Senhor vai resplandecer naquele lugar. Nós precisamos urgentemente de um avivamento, porque nós estamos morrendo, porque nós estamos prontos a ser despedaçados, porque o inimigo de nossas almas, ele luta com armas espirituais, e nós estamos tentando responder com força humana. Um avivamento sugere que a ideia de que antes houve um declínio espiritual. Então, se nós não reconhecermos isso, nós não teremos um avivamento. Senhor, eu não oro mais como eu orava antes. Senhor, eu não jejuo mais como eu jejuava antes. Senhor, eu não amo mais a Tua presença como eu amava antes. Eu não amo mais a Tua casa como eu amava antes. Senhor, o meu coração está se afastando dia após dia. Atrai-me a Ti, Senhor. Atrai-me de novo a Tua presença.
Purifica-me, Senhor, com o teu fogo. Vivifica-nos, ó Pai, com o teu Espírito Santo. Faz, Senhor, outra vez aquilo que o Senhor já fez. Faz, Senhor, outra vez aquilo que o Senhor já fez, como foi em Pentecostes, como foi em Azusa, como foi nos primeiros dias da nossa fé. Faz, Senhor, outra vez. A partir do verso 13 diz: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair da vossa sepultura, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e fiz, diz o Senhor. É quando o Espírito do Senhor te der vida. Se você puder ficar de pé por um momento. Eu gostaria de convidar você, que chegou aqui nessa noite, e você não tem mais comunhão com o Pai, que chegou aqui nessa noite e você fala assim: olha, eu já fui muito tempo na igreja, mas eu não estou levando muito a sério essa história de Jesus. Você que se afastou da comunhão, você que se afastou dos caminhos do Senhor, essa noite é uma noite de clamar por avivamento, e você começa a fazer isso entregando a sua vida a Ele, reconhecendo que sem Ele você não tem nada, reconhecendo Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te convidar, você que precisa reconciliar com o Senhor, você que nunca fez uma decisão e precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a vir até aqui à frente. Às vezes você está ao lado de alguém que precisa e que não tem coragem. Estenda a sua mão, venha com ele até aqui à frente, venha com ela até aqui à frente. O Espírito Santo hoje te coloca na condição de ver a sua necessidade de recebê-lo, de ver a sua necessidade de receber o Espírito Santo, de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de ser transformado pela glória dEle. É necessário nós tenhamos um comprometimento com o avivamento. É necessário que eu e você, que já servimos a Cristo, sejamos todo dia colocando diante do Senhor as nossas vidas, falando: Senhor, aqui estão os meus pecados, aqui estão os meus erros, eu preciso me arrepender deles, ó Pai. Espírito Santo, leva ao Pai a minha intercessão, leva ao Pai o meu clamor, leva ao Pai a minha necessidade. Senhor, eu estou aqui, por favor, incendeia a minha vida, incendeia o meu altar, restaura a minha mente, restaura o meu coração, muda a minha história, muda a minha vida, Senhor, muda a vida da minha família, muda a vida da minha nação. Aleluia. Em pé como nós estamos, se você quiser vir da frente, nosso pastor presidente, eu devolvo a direção do trabalho ao nosso pastor.